Olá a todos. Nessa semana que precede o Dia das Mães, né? E também o lançamento do meu livro, A Verdade de Cleópatra, eu achei interessante nos perguntarmos o que é ser mulher. Celebrar o Dia das Mães é uma forma da gente celebrar o Dia das Mulheres? Acho que não. Tem um post americano que eu coloquei no Amigas do Parto, em que uma mulher está dizendo o seguinte: no Dia das Mães, não me dê flores, não me dê com certeza um eletrodoméstico. No Dia das Mães, eu quero poder ficar comigo mesma, quero poder não ter qualquer responsabilidade sobre marido e filho, quero alguém que entre na minha casa e faça uma limpeza profunda da minha casa e faça comida. Então, o Dia das Mães, que vai ser domingo, é um dia que nos deixa perplexos hoje, em 2024. Porque o que significa ser mãe? Para entender isso, primeiro precisamos entender e nos perguntarmos sobre o que é ser mulher. O casal Woolger, a Jennifer Baker Woolger e o Roger Woolger, que também fundou o Deep Memory Process, eles escreveram lá no final da década de 80 o famoso livro A Deusa Interior. Esse é um livro muito interessante porque ele abarca as deusas todas. Ele tem uma abordagem diferente da Shinoda Bolen, que foi uma das primeiras, se não a primeira, a falar em psicologia feminina pelas deusas, né? A Shinoda Bolen inclui nas 6 deusas que o casal trata também a Hestia. As 7 deusas são a Hestia, na ordem como eu as concebo, tá? Numa ordem psicológica de evolução, de progressão, de elaboração, enfim, de trabalho psicológico. Hestia, que é a deusa do lar, é a dona de casa, que gosta de ficar em casa. A mulher que gosta de ficar em casa. Eu gosto de ficar em casa. Tipo, a pessoa que gosta da casa, do lar, da paz do lar, do silêncio do lar, de um lar cheiroso, limpo e organizado, porque senão não é lar. Depois temos Deméter, a deusa da maternidade, também a deusa da agricultura, a deusa de tudo aquilo que cresce e que se desenvolve. Portanto, a paciência, a generosidade, a entrega, o serviço, a educação, no sentido de uma educação básica primária, a professora do primário mesmo, e a capacidade de lidar com o pequeno. Não é uma mulher intelectual. Atena é uma mãe no sentido de mãe da sociedade, do progresso humano. É uma mulher interessada no desenvolvimento, no progresso, no desenvolvimento da sociedade, no progresso das pessoas. Então, é a professora universitária, é a governanta no sentido de, ministro da educação, é também a profissional, a intelectual, etc. Perséfone, a deusa da profundidade, que é a mais difícil de lidar, né? Porque é a deusa do trauma. Perséfone nasce como experiência de trauma, que nos arranca da paz, da normalidade. Perséfone é o mundo interior, o mundo da psicologia. Precisa ser Perséfone ou ter uma forte Perséfone para fazer o trabalho que eu faço. Precisa saber lidar com problemas, precisa saber lidar com dor, precisa saber entrar no mundo escuro do Hades. Hades é o deus do mundo inferior, que é o mundo interior. Hades significa, em grego antigo, invisível. Só isso, invisível. Tudo aquilo que não é visível, que não é material, que não é bidimensional, que não é concreto, que não são os valores do dia a dia. Então, Perséfone é essa deusa. Temos depois a Ártemis, que é a deusa mais primitiva de todas, ou seja, mais antiga de todas, a deusa do tempo dos caçadores, a deusa das selvas, a feminilidade no seu estado puro, sem as vestimentas culturais, os preconceitos, as coisas que se colocam por cima da gente, né? Então, a Ártemis é essa deusa que nós mulheres, né, que vivemos numa cidade, que temos internet, etc., nós mulheres resgatamos somente numa viagem profunda dentro de Perséfone ou através de Perséfone, porque ela está acorrentada
Essa mulher está acorrentada. A Ártemis nós voltamos todas as vezes que precisamos de uma renovação profunda, porque é somente do lugar de Ártemis que se consegue mandar absolutamente para puta que pariu todos os medos, os preconceitos que os outros falam, o que fala a mídia, o que a gente aprendeu. É um lugar muito profundo, porque senão mandar para aquele lugar não serve. É um mero ato de histérico, é um grito pela garganta do medo, não serve, não. A mudança mesmo tem que chegar lá no fundo. Só chegando no fundo é que, de fato, você dá o salto para fora. Inclusive, no meu livro, episódio 2 começa, eu acho. Enfim, tem um capítulo que se chama O Fundo do Poço. Quando você resgata a Ártemis, que é uma deusa maravilhosa, né? Ártemis era a deusa que é completamente feminista, ecológica, feminista, é a deusa do futuro, assim, de uma realidade equilibrada, terrestre. Chegamos e podemos, de fato, resgatar Hera, a rainha. A rainha é a pessoa que tem o poder e o comando da sociedade. Poder e comando para o bem da sociedade, obviamente. Mas esse lugar de poder, que também é um empoderamento, ele é alcançado realmente só se fizer um percurso. E chegamos, enfim, à última, a Afrodite. Eu acho que o amor realmente só acontece depois que a gente se recupera por inteiro. Então, em Hestia, numa sociedade extrovertida como a brasileira, mas hoje em dia em qualquer lugar, na verdade, em Hestia a gente faz um processo de introversão. Em Deméter começamos a olhar para o nosso modo de estar no mundo com as pessoas. E aí vou chegar numa segunda parte dessa conversa. Deméter não tem um limite. Deméter ela trabalha com o concreto, que é muito importante saber trabalhar com o concreto, com aqui e o agora, com as coisas do jeito que ela se apresenta. Ela não tem a visão, não é Deméter essa, não tem a visão que só Atena pode ter. Atena está no pensamento, Atena é o pensamento. E ela também é capaz de fazer a guerra. Tem que saber fazer guerra, né, mulheres? A guerra, não o grito, a guerra. Atena é a deusa da guerra necessária e da paz, da sabedoria, blá blá blá, da educação, da teia que sustenta a comunidade humana. Só que Atena não é suficiente porque Atena é racional. E como, apesar dela ter a coruja como animal simbólico, porque eu estou banalizando, porque nós vivemos hoje numa sociedade muito mais banal em termos de concepções do que aquela antiga grega, porque dá para ter contradições. O nosso mundo é tão branco e preto que não dá para ter muitas contradições, mas Atena um dos animais simbólicos de Atena é a coruja, que é um animal noturno que enxerga de noite. Então ela não é tonta, é uma racionalidade com uma intuição, com uma percepção. Mas ainda assim ela está nesse lugar da sociedade, do visível, do mundo concreto. Precisamos saber entrar dentro, e dentro é Perséfone. E nesse lugar aprisionado em que as Perséfones dentro de cada uma se encontram, é que realmente começa o trabalho analítico. Porque a dificuldade de Perséfone, da mulher que está, vamos dizer assim, na energia de Perséfone, é descer até o fundo do poço. O casal Woolger, Jennifer Baker e o marido, Roger Woolger, daquela época, eles se separaram depois, esse casal escreveu muito bem o seguinte: eles identificaram 3 armadilhas que são visibilíssimas no caso da mulher Perséfone. Uma, você tem um trauma, todo mundo tem um trauma, né? Quem não tem um trauma aqui? Ou tem uma dor, uma angústia, mas assim, o trauma fica, né, se arrasta no tempo, etc. O que a primeira armadilha é a mulher continuar buscando o pai salvador, porque Perséfone, na sua fuga, no rapto de Perséfone por Zeus, Hades raptou Perséfone, a terra se escancarou, saiu Hades nos seus cavalos pretos e na carruagem preta e agarrou a jovem Perséfone, que é uma moça, que estava colhendo flores e cantarolando, né, as musiquinhas. Ele raptou e Zeus lá no céu, pai de Perséfone, virou
a cara e fingiu que não viu. Perséfone grita, socorro, 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 e ninguém vem buscá-la, o pai não vem ajudá-la. Então, fica esse trauma e a mulher busca constantemente um pai salvador, que é no homem, né? Porque o pai real não tem mais, não existe, não funciona como o pai. E ela já tem 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos, ela busca no homem o pai salvador. Então, está sempre gritando e olhando para fora do buraco em que ela está caindo, procurando essa ajuda. Então, essa mulher procura ajuda em gurus, procura ajuda em pastores. Obviamente, é muito bom se são homens, tá, gente? Tem que ser melhor homem. Um homem sempre tem sempre mais conhecimento, ele é sempre mais sério, mais confiável do que uma mulher, não é não? Então busca lá, e pode ser também as verdades que vão me dizer, de repente, o que eu tenho que fazer, como que eu vou fazer, por que eu vou fazer, quando que eu vou fazer. Então eu busco um script, né? Um passo a passo, que vem de fora, de uma autoridade fora. Segunda armadilha, ela se vê já presa, e tá com o coração quebrado, tá sozinha, sente falta da mamãe, porque o que aconteceu lá atrás é que se quebrou a simbiose mãe e filha. Aquele paraíso, aquele mundo de identificação recíproca, em que uma confirma a outra. Uma é o espelho da outra, não há contradição, é tudo bonitinho, é tudo rosinha, com bolo e chá numa toalha de bordado. Isso daqui se quebrou. Essa mulher, segundo a tentação de Perséfone, que é absolutamente espraiada por todo lugar, sobretudo no mundo da psicoterapia, da psicologia, das terapias várias, é a mulher encarnar o papel da mãe que ela perdeu, projetar a filha desesperada em cima do paciente, da paciente, das moças, das pessoas que ela vai amparar. Ela vai ser mãezona, ela vai ser acolhedora, ela vai ser sempre gentil, sempre boa. E ao mesmo tempo ela vai prender. Não tem como ela não prender, mesmo que ela não queira. Porque como ela está presa, o que ela vai poder fazer com os outros é acolher e prender. É congelar no lugar de filha. Então ela vai olhar, ela vai identificar mais do que nunca e priorizar o aspecto passivo, dependente, vulnerável, sofrido da outra pessoa na frente dela, e vai assumi-lo e vai assumir o lugar de quem a protege. E nisso ela vai impedir o processo de analítico. Porque se você faz isso no processo analítico e fica nisso, porque você está nisso, você não está fazendo nenhuma terapia. E é por isso que muitas terapias, inclusive, cá para nós, gente, duram uma eternidade. Duram uma eternidade, porque o analista, o terapeuta, o psicólogo está parado no tempo, no topo de desenvolvimento. Então, a gente fica lá patinando, trocando conversa, batendo papo e etc. A terceira tentação de Perséfone, que é quando a mulher consegue superar essas duas ou nem passa por elas, enfim, quando ela entra em um outro lugar mais profundo, é a tentação mais difícil, é aquela de morrer. Porque se pode chegar num lugar em que não se vê solução. Não se vê. E esse lugar, ele é muito mais comum do que parece, e as pessoas têm medo de passar por ele, mas talvez seja necessário passar por isso, para descobrir em si uma força maior. Mas quando a gente tem medo de morrer, ou não, quando a gente tem vontade de morrer, a gente também está abandonando tudo, a gente está aceitando o fracasso, que pode parecer um fracasso pra gente, aceitando o fim, aceitando que tá uma merda. Chegar nesse lugar é difícil porque é uma morte, é uma vivência de morte e cai tudo. É aí que a gente consegue fazer o trabalho direito acontecer. Essa visão, bom, depois a gente tem as outras deusas e tudo. Essa visão, tem meu curso, a propósito, tem meu curso sobre as deusas. É um curso mais longo, tem o Sagrado Feminino, tem esse das deusas, que é o mais longo, e que está à venda no Eduz.
Agora, o problema é que essas expressões do feminino foram o resultado, segundo os autores, com alguma base histórica, né? Foram o resultado do domínio de uma cultura sobre outra, né? A cultura mais matrilinear é uma cultura do Mediterrâneo e focalizada em alguma, por exemplo, em Creta, não creio somente Creta, mas Creta é conhecida, é uma ilha na frente entre a Grécia e a África do Norte, acho que o Egito mesmo, e teve uma invasão que veio dos povos do norte, que trouxeram a trindade masculina, que é Zeus, Hades e Poseidon. É uma versão, não precisamos nos apegar ao pé da letra, mas é uma versão. O fato é que houve uma invasão física e um domínio. E o político e o religioso sempre andaram de mãos dadas, porque o religioso é uma expressão da vida na Terra, não é quer dizer, é melhorar a nossa condição aqui, contribui para melhorar a nossa condição aqui. Então é fácil cruzar com o político. Então esses povos dominaram e eles submeteram os povos nativos e sua religião e seus deuses, principalmente suas deusas. Então, esses acasalamentos forçados são uma representação de um cruzamento, inclusive físico, né? E de uma sobreposição cultural, política e física desses dominadores. Só que a gente não pode, isso aqui é uma versão do mito baseada sobretudo num estudioso que se chama Robert Graves, que ele escreveu muito sobre o assunto, mas ele tem uma visão em que não há uma dimensão mais simbólica profunda. Tem causa e efeito com relação aos fenômenos físicos. Então, Deméter é a colheita, Deméter é a mãe, a verão, e Perséfone é a morte da semente no inverno e depois o broto que volta no verão, essas coisas. Mas a gente está na psicologia junguiana, a gente tem uma alma, né? A gente tem uma alma, a gente vê mais e mais profundamente. Todas essas versões do feminino são, como eles dizem os autores desse livro, da deusa interior, formas de separar, de compartimentalizar a mulher para que seja mais dominável, não só a mulher física, mas a deusa. Porque é um poder dividido, né? E hoje vemos, de fato, isso acontecendo. As mulheres, por exemplo, uma mulher mais intelectual, profissional, não é esperado dela que seja uma boa mãe. Ou uma mulher que é dona de casa, é esperado dela que não seja uma intelectual, né? Ou que não seja uma pessoa profunda que vá entrar nas vísceras. Ou não seja uma Ártemis. Então, são espaços do feminino que nem sempre combinam com o outro. A Héstia com Deméter geralmente combina nessa nossa versão atual, que é bem patriarcal e cristã. Por baixo de todas essas dimensões, porém, desses compartimentos, existe um plano fundamental que historicamente virou o modo de ser da mulher há mais de 2000 anos. Assim, foi crescendo, foi se estruturando, se consolidando, congelando numa forma fixa. Então, apesar das mulheres hoje poderem estar em diversos lugares da sociedade, exercendo diversas funções e expressando diversos aspectos de si, temos um pano de fundo, um tecido de base que é o mesmo para todas nós. Ele é o de ser mãe. A mulher é, em primeiro lugar, mãe. Mãe de filhos, mãe de maridos, mãe de pais, mãe de vizinhos dos outros, mãe no trabalho, mãe do chefe, mãe dos colegas, é a mãe. A mãe quem é? Aquela que nutre os outros, nutre de emoção, ela cria um ambiente bom. Nutre de autoconhecimento, ajuda a pessoa a se entender com um pouquinho do que ela sabe, que é sempre a mesma papinha, porque vem de fora. Ela é mãe do marido, ela cuida, mãe material, ela cuida das pessoas, ela cuida fisicamente, ela dá a comida, ela faz com que as pessoas que ela ama, o ambiente no qual ela está inserida, vivam bem.
ela não existe como sujeito, ela está distribuída, espalhada, despedaçada nas atividades que ela cumpre. Isso que fala Montefuschi. E a gente vai ver isso essa semana na aula do Básico 2 e vamos completar isso daqui a 2 semanas. Exatamente, a mulher está espraiada. Ela não se percebe, ela não é. Eu estava falando hoje com uma paciente, ela é indiana, de origem indiana, está aqui nos Estados Unidos. E ela quer ser mãe, é isso, essa mãe. Então, a vida de uma mãe não acaba nunca, né? Não acaba nunca. A gente sempre tem alguma coisa para fazer. Sempre tem. Na casa tem. Se você se interessa por uma casa, né? Sempre tem uma coisa para fazer. E é como se você fosse o CEO de uma empresa. E essa empresa tem vários vários departamentos. Então, você é o CEO, só que você está completamente mergulhada, esquecida de si, em cada um desses departamentos, fazendo o que tem que fazer em cada um deles, que seja comida, que seja lavar roupa, que seja cuidar disso, que seja organizar o horário, que seja atender uma necessidade de física, uma doença, tudo. E você não existe. E essa mulher, ela mora numa casa linda. Ela não tinha lugar para fazer a sessão online. Não tinha lugar. Foi lá fora porque tinha um marido. Ela não queria que o marido soubesse, porque ela primeiro quer ver. Porque ela está em todo um raciocínio, né? Quer ver o se vai funcionar a terapia. Porque ela sabe que ela tem que se mudar. Ela sabe que tem que se consertar. Mas não tem um lugar para ela. Não tem um lugar em que ela possa estar. Ela é o CEO. O que faz uma família sem uma mãe? Quantos homens são capazes de viver uma vida bonita, uma casa limpa, organizada, funcionante, sem uma mulher? E com filhos? Quantos? Eles vão arranjar logo uma mulher para fazer esse serviço para eles. A mulher é o centro da casa. Que tenha que ser, não. Mas hoje em dia, ela acabou sendo. Ela é a alma da casa, é o centro. Em volta dela se organiza tudo, os humores, a organização do tempo e tudo. O que ela faz, a mulher? Ela vive para o outro. Ela não existe como sujeito. Existir como sujeito é o que eu penso, o que eu preciso, o que eu quero fazer para o meu bem, mas para o bem dos outros, sim. Mas eu também faço parte desse processo. Eu também. Eu não existo como pessoa. Eu estou quase que representando aqui a grande mãe, que não tem limites de forças, de energias, de idade, de nada, não tem nada. Eu posso tudo, o tempo todo. Eu posso tudo, porque se eu não fizer, o mundo cai. A questão é que a mulher está identificada no papel de mãe e ela não sabe quem ela é se ela parar de fazer isso. E vai entrar numa crise de identidade profunda. Ela faz isso com namorados, com amigos, com amigas. E para evitar a crise de identidade profunda, ela continua mantendo esse circo que a prejudica. Chama-se neurose. Então, nesse dia que se aproxima das mães, seria bom que cada mulher mãe se mandasse e fizesse alguma coisa só para si. Se esquecesse. E deixasse as crianças com os maridos e se esquecesse do mundo e só olhasse para si, não de forma egoísta, mas para se entender, para se ter, para se possuir, para estar consigo, para ter o prazer imenso de estar consigo. Beijo.